conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler, eu estou aqui toda segunda e quinta-feira durante essa quarentena, às 9 horas da noite, para a gente poder bater um papo sobre diversos temas relacionados ao dia a dia, né? A nossa forma de funcionamento da vida, as nossas relações, trabalho, enfim. Cada hora eu estou aqui elaborando um tema diferente para vocês, tá? E hoje a gente vai falar sobre a autoimagem, né? Que lugar é esse que a gente constrói na nossa vida como uma certa identidade que fica ali gravado, né? Impresso na visão do outro. O outro praticamente acaba te definindo como tal, né? E será... Sabe aquela... Hoje eu estava lembrando daquela... Não é ditado, daquela propaganda que tinha, né? Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Trazendo isso, trocando em miúdos para a nossa autoimagem, né? A pessoa te define de uma determinada maneira porque ela acha isso da cabeça dela, ou você se mostra dessa determinada maneira e aí, por consequência, ela acha isso de você, né? Muito, muito complexo a gente avaliar isso. Eu observo muita contrariedade, né? Eu penso nisso como aquela tal da dissonância cognitiva. O que seria a dissonância cognitiva? Vou dar um exemplo, tá? Boa noite, pessoal do Instagram, bem-vindos. Um exemplo seria uma pessoa que reclama que não recebe ajuda de ninguém, né? Que ninguém ajuda ela em nada, e a dissonância cognitiva está em ela não se permitir ser ajudada ou ter uma dificuldade enorme em pedir ajuda, né? Isso é dissonância cognitiva, né? Uma pessoa que se coloca, né, falando que quer ser convidada para fazer várias coisas diferentes, que quer viver uma vida totalmente nova, né, fazer coisas novas, mas ao mesmo tempo essa própria pessoa acaba ficando engessada na vida, né? Não se propõe a arriscar em muitos movimentos diferentes daquilo que ela está fazendo. Então, estou levantando aqui uma primeira bola para vocês, né? Que é esse lugar interessante sobre a gente pensar, desse olhar que o outro tem sobre a gente, né? O que você pensaria, por exemplo, se a gente colocasse um palanque, né? Sabe aquela coisinha de auditório, né? Com um microfone? O que você pensaria sobre o que as pessoas falariam em relação a você, né? Por exemplo, a Tatiana é isso, é aquilo, a Júlia é isso, é aquilo, né? Fulano é isso. Essas pré-definições. Vai pensando aí, o que as pessoas falam sobre você, né? Você, no olhar do outro, como é, né, essa percepção? E aí, dentro desse pensamento, é interessante que você possa avaliar se você concorda ou não, né? Vamos supor que a pessoa fala assim, mas você é muito controladora. Você fala, eu não, mas na verdade né? Acaba tentando controlar tudo o tempo todo, mas se coloca no lugar como se não fosse. Não, eu não sou controladora. Bom, para a gente poder aqui suavizar, é mais fácil pensar sobre o outro, né? Será que você tem alguém do seu lado que você julga ser de uma maneira e essa pessoa fala, eu não sou nada disso, né? Eu não tenho nada, eu não faço nada disso que você está falando? Que seria, assim, a autopercepção, né? O quanto que essa pessoa se conhece, o quanto que ela está voltando o olhar para ela mesma. Isso tem a ver com autoconhecimento. Durante toda a nossa vida, a gente vai vivendo, passando por experiências que vão modulando a forma como a gente lida com o mundo. É claro que tem, né, eventos mais significativos e pensar no nosso cérebro como, né, um sistema, né, que vai funcionando ali. E quando você vive uma experiência, que você dá atenção devida àquela experiência e automaticamente gera uma emoção naquele momento, aquela experiência consolida no seu cérebro, que é quando formam os traumas, as crenças, né? De uma maneira tão
enraizada ali, né, no seu sistema de crença, que você passa a funcionar a partir daquilo que você viveu. Que, por exemplo, de uma maneira mais clara, seria um sistema de defesa quando você vive um trauma, quando alguém te trai, por exemplo, né? Alguém te traiu. E aí você, naquele momento, criou um sistema de defesa muito grande e aprendeu, né, que o melhor para você, não que seja o ideal, mas que o melhor para você é não confiar tanto nas pessoas, porque elas podem, de certa forma, te trair. Então você sai de uma pessoa que tem uma autoconfiança, né, na sua própria imagem, na autoimagem, e passa a ser uma pessoa insegura. Né? Então, olha só essas transições. Quando a gente vai vivendo as experiências, os eventos na nossa vida, a gente vai fazendo pequenas transições. É claro que, na essência, se a gente pensar na essência, o que vai acontecer? A gente vai encontrar pontos, traços nossos de personalidade que vão perpassando durante a nossa vida inteira. Então, por exemplo, eu sou considerada uma pessoa muito criativa e intuitiva, né? É muito difícil eu perder esse traço da personalidade. Mas vamos supor que algum dia eu fiz algum trabalho, qualquer coisa tenha acontecido na minha vida, um evento traumático em relação à minha criatividade ou à minha intuição, pode ser que eu, na minha percepção, julgue que eu não sou mais uma pessoa criativa ou intuitiva, no caso, porque todos nós temos essa intuição. Porque, na realidade, a gente vai ficar com aquele aspecto que era nosso, que continua sendo nosso, mas a gente fica com aquele aspecto bloqueado, cerceado, né? Inibido, guardado, armazenado em algum lugar da nossa mente que, de certa forma, dá aquele medão de voltar a ser como a gente era antes. Então você pensa numa criança, né? A gente sempre vai evoluindo com a ideia, né? Não tem jeito, né? De como nós fomos criados, construídos e até nos definirmos, dependendo da forma que você goste de falar sobre isso, porque eu acredito que o ser nunca se define, né? Pensando no nosso querido Heidegger, aí a gente entraria pela filosofia, mas como, né, a gente entende que a gente forma uma certa personalidade, se a gente pensar na nossa construção desde a infância, essas vozezinhas, né, do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que estavam ali ao nosso redor, elas meio que foram taxando e definindo a gente como algo. Né? Então, o que a sua mãe, ou o seu pai, ou seus avós, né? Qual era o seu rótulo nessa família? Como é que essas pessoas te descreviam nessa família? Pode ser que muitas dessas descrições que formaram essa percepção sua sobre você mesmo, você tenha que abandonar, né? Assim, deixar elas de lado, né? Deixar elas para trás. Porque, de fato, o que está acontecendo? Né? Você está trazendo uma experiência do seu passado onde alguém que te conhece há pouco tempo, né? Que você tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, em vez de te ensinar a lidar com uma raiva, ou com uma intransigência, ou com uma falta de criatividade, ou, enfim, né, com qualquer comportamento que você tenha dificuldade, essa pessoa ela acaba te definindo como tal. Então, vamos supor que seja uma criança intransigente, tá? Eu estou pegando aqui o exemplo. E essa mãe ou esse pai fale para essa criança: você é muito difícil, você é uma pessoa muito difícil, você é uma pessoa muito chata, muito difícil, não aceita nada. Olha só o que ela está impregnando na memória dessa criança. Você é assim. Então, provavelmente, essa criança vai crescer, né, na vida tendo essa percepção sobre ela mesma. Eu sou muito difícil. Quando, na verdade, quando ela era criança, o que seria o melhor dos mundos, né, desses cuidadores, olhar para essa criança e ensiná-la a desenvolver a flexibilidade e a aceitação, trazendo o comportamento da negociação, enfim, né, existem várias maneiras de fazer isso com uma criança, modular o comportamento dessa criança. Mas como? Vivemos em uma sociedade, não sei lá fora, aqui eu sei que é assim, né? Que o julgamento ele impera, né? Assim, é muito mais fácil você julgar
do que ensinar, não que seja o correto, né? Mas você julga a criança como tal, define a criança como tal, ou adolescente como tal, do que ensina, né, essa criança a mudar a autoimagem dela, que seria a forma como ela se apresenta para o mundo, do que quando a criança cresce, do que, perdão, mostrar para ela, mostrando para ela, né, que ela está sendo definida como tal, ela vai ser prejudicada no futuro. Então, essa autoimagem que vocês vivenciaram lá atrás, nesse campo da infância, da adolescência, percebam quanto dela você ainda traz para os dias de hoje. E qual dessas autoimagens, né, que ficou aí sendo taxada na sua vida, você merece hoje abandoná-las, ou seja, deixá-las para trás. Com isso, o que eu quero trazer de consciência também aqui para vocês hoje? Tem imagens nossas que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum, né? Então, eu estou falando de duas formas. A primeira forma que eu falei é aquela definição que fizeram sobre você, né, que determinaram ali, colocaram na sua cabeça que você era ou burra, né, ou até super inteligente, enfim, né? Eu estou falando das mais difíceis porque é o que acaba marcando, né? Uma insegurança, o que impregnaram desde pequeno no seu sistema de crença que fez com que você acreditasse que você era daquela maneira e que até hoje você acaba funcionando a partir dessa ideia que colocaram na sua cabeça sobre como você era, né? E a outra percepção que eu quero trazer para para vocês, no caso, seria do que você percebe da sua autoimagem, que lugar é esse que você não quer abrir mão, né? Então, como, por exemplo, eu sou vista hoje, eu vou colocar, imaginem que são vocês que estão falando para vocês mesmos, né? Como eu sou vista hoje no olhar do outro, tem certas coisas que eu não quero abrir mão, tá? Então, vamos supor assim, que, de certa forma, você é vista como uma pessoa muito certinha, né? E, por ser certinha, foi elogiada, foi valorizada, né? Durante muito tempo. Só que dentro desse certinha, tem muito engessamento, tem muita rigidez. E pode ser que na sua vida você queira fazer coisas diferentes, coisas novas, né? Inovar, experimentar outras coisas que saem um pouco desse padrão. Só que o que acontece? Como você está presa na autoimagem, né? Nessa imagem que em algum lugar você gosta de manter da certinha, né? Você acaba não experimentando coisas novas, porque tem medo de quebrar essa imagem. Uma outra delas, né? Um outro exemplo, seria a pessoa que é vista como uma fortaleza, né? Fulano é uma fortaleza, né? Muito forte, aguenta um monte de coisa, dá conta de tudo, né? Esse dá conta de tudo dá um trabalho sustentar essa autoimagem, né? Fulano dá conta de tudo, não consegue largar esse fardo, né? Mas se em algum lugar esse dar conta de tudo, ele me fortalece, ele faz com que eu goste desse olhar do outro em relação a mim, né? Me achando uma pessoa forte que dá conta de tudo, o que isso significa? Que eu não posso, por um outro lado, pedir ajuda, ser vulnerável, mostrar uma certa fragilidade. Eu tenho que ficar nesse lugar da autoimagem que eu dou conta de tudo. Então, olha só as prisões que a gente se coloca, né? Dentro dessa percepção de quem somos, ou até mesmo da maneira que o outro enxerga a gente, que são roupas de identidade que a gente fica presa, muitas vezes muito antigas, e que não combinam mais com o modelo no dia de hoje. Pode ser que antigamente, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou até mesmo na sua infância, você funcionasse de uma determinada maneira, porque a autoimagem é isso, né? Você funciona de uma determinada maneira, porque naquele sistema, naquele momento, naquela ocasião, era necessário que você funcionasse assim. Isso não significa que era bom ou que era ruim, mas era o que você podia dar conta naquele momento com
aquela experiência que você estava vivendo, né? Boa noite quem está chegando no Instagram. Então, se eu olho para trás, naquela circunstância de experiências que eu estava vivendo, e lá atrás eu me comportava de uma determinada maneira, mais dura, mais rígida, né, ou mais impositiva, ou mais acelerada, né? Isso não quer dizer, por mais que as pessoas daquela época me definissem assim, né? A pessoa falando, eu coloco sempre o meu nome, mas não que eu seja ou fosse assim, tá, gente? É porque é mais fácil dar exemplo. Mas se alguém fala assim, ah, não, a Tatiana, quando trabalhava na empresa, tal, eu nunca trabalhei em empresa, sempre fui autônoma, mas vamos supor, eu conheci a Tatiana, eu me lembro dela, uma pessoa muito, como é que eu falei agora? Sei lá, exigente, né? Super comprometida, mas muito acelerada, muito nervosa, né? Muito ativa e muito ansiosa. Ah, Tatiana, ela é assim. Não, ela era assim naquela época. Porque uma outra pessoa que conheça, né, a fulana, né? Não vou botar meu nome para não parecer que estão falando de mim. Uma outra pessoa que conheça a fulana, em um outro momento, em uma outra época, pode descrever uma imagem sobre ela completamente diferente. Falar assim, será que a gente está falando da mesma pessoa? Não é possível. Você está falando que essa pessoa, tantos anos, nessa época que você conheceu, era estressada, né? Era assim, assado, né? Estressada, controladora, tal, né? Mas eu conheço essa pessoa hoje e ela não é assim. Ela é completamente diferente. É uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, bem tranquila, por sinal. Então, o que acontece, gente? Qual é a diferença entre essa pessoa que viu essa fulana lá no passado e a pessoa que está vendo a fulana hoje, no presente, né? A diferença é que no meio do caminho, essa fulana, ela sofreu transições. Sofreu não quer dizer sofrer no sentido de sofrer, não, porque às vezes pode ser uma coisa muito boa. É sofrer no sentido de que alguma coisa aconteceu na vida dela que convidou a ela a fazer uma mudança de comportamento, a ter uma mudança de comportamento, né? Que pode ser ela mesma se colocando nesse lugar de chega, não aguento mais, não quero mais ser autoimagem, né? Não quero mais ser essa pessoa estressada, controladora, triste, raivosa, ciumenta, medrosa, seja lá o que for. Pode ser boazinha também, né? A pessoa permissiva, né? A pessoa que é a salvadora, né? Porque a gente entende isso de uma maneira mais positiva, mas na realidade é desequilíbrio do mesmo jeito. Então, eu não quero mais ser isso, ou seja, eu quero desconstruir a minha autoimagem e construir uma nova imagem. Lembrando que a essência permanece, né? A essência ela vai permanecer, mas a autoimagem, ou seja, a maneira que você se apresenta para o mundo, né? Que é a maneira que você se define, que é a maneira como o outro te enxerga, ela pode mudar. E graças a Deus que ela pode mudar. Isso significa que a gente não precisa ficar engessada, né? Ou engessado num modelo de funcionamento eternamente. O nosso cérebro ele tem uma plasticidade que a gente precisa aproveitar essa plasticidade cerebral, né? Uma coisa interessante é que o Eric, não sei se fala Kandel ou Kendall, enfim, não sei o sobrenome dele como é que expressa, é um erro meu, mas ele é um neurocientista que ele descobriu uma coisa muito legal. Ele é vivo ainda, dá até para vocês fazerem pesquisa no Google, né, sobre a modulação da emoção que tem a ver com essas percepções sobre como nós nos construímos na vida, né? Então, simbolicamente aqui falando, quando a gente vive a tal da experiência, né, a gente fica preso naquele modelo de funcionamento, isso quer dizer que os nossos neurônios, né, eles fixaram numa informação, numa determinada informação. E se a gente fica, né, voltando nesse padrão
fazendo o reforço do padrão. Eu sou assim, eu vivo isso, se autodefinindo, né? E alimentando é como uma bola de neve, é como se você aumentasse a quantidade de informação no seu cérebro sobre aquela crença. Então fica muito mais pesado e muito mais difícil de mudar. Agora, a vantagem é que pela plasticidade neuronal, o que acontece? O nosso neurônio ele tem uma capacidade de modulação. Isso é muito interessante. O que isso quer dizer? Que se você constrói um outro tipo de pensamento, né? A psicoterapia ela faz isso, né? Se você vai quebrando essas barreiras sobre como você se definia em relação às suas experiências e começa a construir novas possibilidades, você vai criando, né? Não é criando novos neurônios, mas colocando, de certa forma, que é simbólico isso, né? Informações diferentes nesse... Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, é isso mesmo, Flávio. Colocando informações diferentes nesse tipo de neurônio. E ele vai criando ramificações novas, né? Que vai fazendo você experimentar esse novo estado e aquele estado antigo ele vai ficando para trás, né? Estou tentando explicar uma coisa neurocientífica com as mãos, né, gente? Então, espero que vocês estejam entendendo. Mas é isso, né? Aquela crença antiga ela vai ficando para trás, para trás, para trás, para trás. E essa nova, né? Aquilo que você acredita, que você quer ser, né? A maneira que você quer funcionar no mundo, o que você quer mudar na sua vida, de comportamento, o que você sente que você merece, que você quer construir, receber, tudo isso tem a ver com esse pensar de maneira diferente, sentir, que é isso que eu faço com vocês aqui na meditação, né? Não adianta só pensar, porque essa memória de curto prazo, ela vem e vai embora, né? Mas você tem que pensar junto com sentir, ter uma atenção naquilo que você está experimentando. Esse é o mindfulness, né? Eu penso e eu sinto, estou presente nessa imagem que está sendo criada pela minha mente criativa naquele momento. Então, o que isso faz, né, no nosso cérebro, né? Por isso que é importante a gente meditar. Toda vez que, de certa forma, né, você se vê preso numa determinada crença sobre quem você é, e essa crença seja ruim, porque as boas não vamos mexer, né? Deixa as boas crenças quietinhas aí no lugar dela, bem protegidinha. Mas as ruins, seria muito bom que você fizesse uma listinha, né? Das suas autodefinições. Eu sou... Aquelas coisas ruins que a gente pensa sobre a gente mesmo. E começasse a colocar do lado uma transformação, né? Eu sou... Sei lá, vou dar um exemplo básico aqui. Eu sou burra. Né? Tá, se um dia me fizeram acreditar que eu era burra e que, de certa forma, na minha vida, né, eu fui meio que comprovando isso, né? Nossa, olha como eu sou burra, olha como eu sou burra, olha como eu sou burra. Eu posso me definir tanto como tal que eu não avanço na minha vida. Então, o que eu estou solicitando? Que vocês escrevam essas autodefinições que fazem mal, né, que não são boas, são essas crenças que a gente chama de crenças disfuncionais, e coloquem ao lado a transformação. Então, se eu me autodefinir como burra, é natural, por conta dessas experiências, é natural que eu nem chegue a tentar fazer coisas novas em relação à intelectualidade, porque eu já vou me prejulgar como eu não sou capaz. Então, olha só que bonito, né? Você pode, no lugar do eu sou burra, definir, trazer uma frase que é assim, eu sou capaz de expandir a minha consciência. É bonito isso, né? Eu sou capaz de expandir a minha consciência. Mas será que só a palavra basta, né? Eu sou capaz de expandir minha consciência. Será que só a fala, né? Ela basta, ela é o suficiente para mudar a crença? Eu acredito que não, tá? Porque é como você falar um número, né? Você simplesmente vai falar. E se essa frase for uma frase solta, o seu sistema ele não vai pegar essa informação e dar um sentido para ela dentro de você. Ele simplesmente vai, tá, então eu sou capaz de expandir minha consciência, vai beber um copo d'água, esqueceu, acabou, tá? Então, por isso que quando a gente fala assim, pensa positivo, né? Não é só pensar.
É pensar, sentir, criar e aí consolidar, né? Aí sim a mudança vai acontecer justamente pelo que eu falei da capacidade dos nossos queridos neurônios de se modularem, né? Justamente por conta disso. Então, quando que a gente consegue fazer o neurônio lá, né, essa informação do nosso cérebro ter um novo movimento, criar uma nova informação? Quando a gente não somente pensa, mas quando a gente sente que essa internalização e cria, né? Como é que é esse criar? Criar uma imagem. A criação de uma imagem é fundamental, porque você pode... Eu me lembro de uma cena quando eu era pequena, eu falei da burrice, foi muito interessante, porque a gente não tinha televisão em casa, né? Eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos, a gente não tinha televisão. E aí, eu sou da época da televisão, mas a gente não tinha televisão. E aí, estavam todas as crianças no play, e uma delas falou sobre o Jô Soares. Eu devia ter uns 9 anos, eu acho. Ela falou sobre o Jô Soares. Quando ela falou sobre o Jô Soares, eu acho que não foi uma besteira, porque eu me tornei quem eu sou hoje graças a isso, né? Assim, de muitas coisas, mas isso me ajudou muito. Eu perguntei, quem é o Jô Soares? Vocês imaginam? Tinham pelo menos umas 12 crianças, todas elas com televisão sabendo quem era o Jô Soares. Eu era a única que não sabia quem era o Jô Soares. E era uma turma do Play, né? E isso fez com que eu sofresse um bullying durante muito tempo. Sofri esses bullying e outros bullying aí por aí, né? Outros temas, né? Mas ela é burra, 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 burra. Enfim, depois disso eu repeti 2 vezes a quinta série. Ou seja, burra mesmo, né? Na minha cabeça, né? Eu falei, cara, você errou. Né? Assim, 2 vezes. Porque eu não sabia quem era o raio do Jô Soares. Depois eu passei a amar o Jô Soares, porque o cara é muito inteligente. E ele, não só ele, como o Leandro Carnal, o Portela, né? Assim, a Selena Galvão, Freud Jung, enfim, gente. Isso me levou a fazer uma faculdade como ouvinte de filosofia com 14 anos. Eu fui para a UFSC, pedi lá para os professores para fazer a faculdade, depois que eu já tinha reprovado a quinta série 2 vezes, porque eu queria treinar a minha inteligência, eu queria ser inteligente, a minha parada era essa, era ser inteligente. Eu falei, eu não vou cair nessa. E hoje em dia eu agradeço muito aqueles queridos amiguinhos, né, que me sacanearam pra caramba, porque realmente o meu valor hoje, né, que eu estudo, eu amo estudar, amo de paixão, veio muito impulsionado por essa dor, né? Então, assim, eu estou trazendo uma experiência particular minha, entre outras que de vez em quando eu menciono aqui, que é o seguinte, não necessariamente a dor precisa permanecer como dor o resto da vida e te definir como tal. Nós somos capazes de transformar essa dor. Nós somos capazes. Não esperem que outras pessoas rotulem vocês de maneiras diferentes para que você se sinta de maneira diferente. É o contrário. É você que tem que mudar a sua percepção sobre quem você é para que aí sim o outro te veja de maneira diferente. E foi isso que eu fiz. Em relação à intelectualidade, eu consegui. Outras coisas ainda estou capengando. Mas, em relação a isso, eu consegui. Dei meu jeito, mudei a minha crença e hoje em dia virou uma função para mim, um valor muito grande. Então, percebam aí, para a gente poder fazer a nossa meditação, né? Percebam isso, né? Que quando... que vocês façam uma autoanálise, tá? Façam exercício. Eu proponho vários exercícios aqui para vocês e eu espero, assim, com muito amor que vocês possam fazer, porque só me ouvir não basta. Para transformar, precisa praticar. É igual aprender matemática ou outro idioma, né? A gente precisa praticar para conseguir transformar a nossa mentalidade. Isso é importante. Então, peguem, façam uma listinha sobre a autoimagem de vocês e o que vocês sentirem que não servem mais, que vocês estão se definindo, não pensa no que o outro define, no que vocês estão se definindo como algo que não funciona mais, coloca aquela setinha da transformação e tenta, né, trazer essa frase
junto com a imagem criativa, com a sensação. Ou seja, no caso lá do Jô Soares, da inteligência, eu me vendo dando aula, estou dando um exemplo, tá? Eu me vendo dando aula e as pessoas me aplaudindo e eu sentindo um prazer enorme do meu conhecimento estar sendo aceito pelo outro. Isso é uma imagem criada. Pode ser que eu não tenha vivenciado essa imagem ainda. Ela é estereotipada? É estereotipada. Mas ela é criada, é construída e para o meu sistema vai valer a pena e assim eu vou poder promover mudanças dentro de mim até que eu acredite com todas as minhas partes que aquilo é real. Assim a mudança começa a acontecer, tá? Então vamos lá, gente. Eu tô com um certo receio do Instagram. A gente vai fazer a nossa meditação. Eu tô com um certo receio do Instagram de fechar, né? Porque ele fecha depois de um tempo. Se alguém puder me dizer quanto tempo ele fecha, enfim. Eu estou no Zoom também. Quem tiver o grupo do Zoom aí é só entrar. No Zoom não cai a ligação. A ligação, coisa antiga, né? A conexão, a ligação foi ótima. E eu vou convidar vocês agora a gente transformar essa autoimagem. A gente vai fazer esse exercício na meditação. E quem quiser pode ir apagando as luzes, né? Se for bom para vocês. Se colocar numa posição confortável. Tá? Flávio e a queridíssima esposa, tô vendo vocês daqui. Tentem encontrar aí, mesmo que sentadinhos, uma posição confortável para vocês, para a gente poder meditar, tá bom? Ficar de olhos fechados. 1 hora cai? Tá bom, então eu tenho tempo. Ainda tenho tempo, vou correr. Vou apagar minha luz aqui, tá bom? Obrigada, Fê. Obrigada, Fê. Saudade de tanta gente que aparece por aqui, meu Deus do céu. Tem jeito, né? Bom, acho que essa luz tá boa. Dá para, porque eu tinha apagado a luz, tinha ficado muito escuro também. Então vamos lá, queridos. A gente vai fazer essa meditação, ela demora normalmente uns 10, 15 minutinhos no máximo. A ideia é que a gente faça essa reprogramação. Toda segunda e quinta eu tenho essa intenção com vocês, a técnica de mindfulness, né? Eu acho que até o Flávio me perguntou no Instagram outro dia, é isso que eu faço aqui, né? É o mindfulness, que é uma meditação um pouco diferente do que é normalmente conhecida, aquela meditação em silêncio, né? Eu vou reprogramando a mente junto com vocês. E a ideia é essa: depois que a gente finalizar a meditação, eu abro para vocês me perguntarem alguma coisa, né, que vocês queiram. Nesse período de quarentena, eu estou me colocando aqui disponível justamente para a gente poder, como psicóloga, né, dar esse apoio pontual a quem precisa, tá? E é isso, gente. Aí quem quiser, depois da meditação também, já hibernar, se recolher, dormir, pode ficar em paz, tá bom? É só agradecer aí, ó, no coração e ficar tranquilo. Então vamos lá. Vou baixar aqui minha luz. Ih, ficou muito escuro. Só me falem, por favor, se vocês estão ouvindo a música. Alguém me dê um sim, por favor. Ou não. Sim. Obrigada. Vamos lá, gente. A gente vai fazer esse mergulho profundo. Vamos respirando para desacelerar a mente. Imagina como se o ar entrasse como uma onda pelo seu cérebro, mas não é uma onda grande, é uma onda leve, né? Entra como uma onda e ele traz aquela limpeza, aquela sensação de levar embora todos os pensamentos lixos, né? Todo lixo, sabe quando aquela onda vem assim e leva embora, né? Assim, e quando você soltar o seu ar, imagina que esses pensamentos lixos estão saindo, né?
Assopra eles bem para longe, assim, coloca eles bem distante de você e limpa mais uma vez, inspira, mas que siga essa onda, pode ser uma onda de vento também, pegando todos os pensamentos lixos, tudo aquilo que não serve para esse momento. Solta o seu ar. Vai fazendo esse movimento, inspirando, acalmando a sua mente, todo pensamento que não lhe servir nesse momento, você vai soprar ele para longe de você. Quando você sentir que esvaziou a sua mente desses pensamentos, não é parar de pensar, é esvaziar a mente desses pensamentos difíceis. Você vai relaxar todo o seu corpo. Deixa ele pesar. Se você estiver sentado, solta suas pernas, solta os seus braços, apoia os braços na perna. Você pode mexer a cabeça até que você encontre uma posição para ela equilibrada, que você quase não precisa fazer força para sustentá-la. Você está bem confortável. Se estiver deitado, solta todo o peso do seu corpo. Mantém apenas a sua cabeça alinhada. Porque eu preciso da sua mente ativa. A gente vai trabalhar com atividade mental. Mas uma atividade consciente. Uma atividade leve, harmoniosa. E nesse momento, irá se apresentar do seu lado, no seu ombro, nos seus pés, não importa onde, o seu animal de poder. Ele está chegando, ele está se aproximando. Não é você que escolhe racionalmente o seu animal de poder. É um animal que aleatoriamente se apresenta para você e se posiciona no seu ombro, nos seus pés, se for rasteiro, se for um pássaro, de repente, no seu ombro, se for um felino. Aonde esse animal, pode ser um inseto, até aonde ele quiser ficar, você deixa ele ficar. Ele tem um ensinamento dele para você. Você vai aprender alguma coisa com ele. E do outro lado se apresenta o seu mestre, o seu mentor, alguém que você sinta uma segurança de estar perto, uma imagem simbólica que traga para você essa confiança, que está tudo bem você mergulhar em você mesmo, olhar para toda a sua sombra, toda a sua dor. Porque tanto o seu animal de poder, quanto esse mentor, esse mestre, essa pessoa, irão te ajudar a enxergar
A consciência, a luz de tudo que você está experimentando. Respira profundamente, você vai começar de olhos fechados a caminhar por um lugar. Você não sabe que lugar é esse definidamente, mas você está caminhando até que a imagem vai aparecendo. E vai se definindo. Seu animal de poder está do seu lado, seu mentor está do outro. Você caminha, 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 até que você chega num lugar quase como se fosse no alto de uma montanha. Mas é como se você estivesse numa caverna, bem no topo de uma caverna, olhando lá para as profundezas da própria caverna. Seria uma montanha já dentro de uma caverna muito profunda. E lá embaixo, quando você observa, existem várias partes suas perdidas, com crenças muito ruins, autodefinições sombrias, pensamentos distorcidos, disfuncionais. Você está lá em cima, olhando. Aquela parte sua que acredita que não é capaz, aquela parte sua que se julga, aquela parte sua que não faz bem para você mesmo, aquela parte sua que não acredita em si mesmo. Você está lá de cima, com o seu animal de poder e com o seu mentor. Percebe como dói o coração? Observar essas partes suas que não estão felizes. Você quer continuar sendo assim? Se definindo desse jeito, se fazendo mal? Observa você mesmo nessas partes suas com mais amor, com mais compaixão. Escuta o que o seu animal de poder tem para dizer a você. Ele vai te mostrar alguma força que já existe em você, que você pode utilizar para mudar essa história. O seu mentor coloca as mãos nas suas costas, te encorajando a ser diferente. E ele diz, é uma escolha sua permanecer igual, é uma escolha sua mudar completamente. Só depende de você. Essas partes suas que estão ali embaixo, perdidas, resgata elas. Então, o que você vai fazer? Você vai meio que esticar a sua mão para resgatar aquela parte sua que está sofrendo. No momento que você puxar essa parte sua, você vai dizer uma coisa boa para ela. Você é capaz, você pode mudar, você é linda, você é lindo, você consegue. Qualquer coisa boa, qualquer mensagem boa, você vai tirar ela dessa escuridão e vai puxar essas partes com você. Puxa todas elas. Imagina que você está puxando, trazendo essa sensação de força. E lá embaixo, nessa escuridão, você vai jogar uma luz. E vai tudo clarear lá embaixo. E você vai ver que não tem mais nenhuma parte sua lá embaixo. Todas essas partes agora estão lá em cima com você. E você vai dizer
para elas, para essas partes. Eu honro e respeito a dor de cada uma de vocês. Mas nesse momento, nós vamos mudar. Somos capazes de fazer diferente. Deixaremos essa dor do passado no passado. E construiremos uma nova alternativa de ser no presente. Imagina que você está tocando, quase como uma mágica, o coração de cada parte sua e trazendo luz, luz da consciência. Como um grupo, todos vocês, todas essas partes se abraçam. Esse animal de poder, ele passa em volta de vocês, não importa se é rastejando, se é voando, não importa se é caminhando, ele passa em volta de vocês, o seu mentor protege essa união e consolida essa força de vontade de mudar a autoimagem. Respira profundamente, sente um pouquinho. Fortalece as suas virtudes. No que eu sou bom? Se pergunte no que eu sou bom e se responda e fortaleça esse lugar. Eu vou pedir para que, finalizando, você repita uma frase. A partir de hoje, serei a melhor versão de mim mesmo. Pode repetir em voz alta, se você puder. A partir de hoje, serei a melhor versão de mim mesmo. Agradece, colocando a mão no seu coração. Respirando profundamente. Internalizando. E devagarzinho vai abrindo, vai mexendo o seu corpo. Mexe a cabeça. Vai mexendo os braços. Até que você possa retornar. Abrir os seus olhos. E bem-vindos. Bom, eu agradeço quem esteve comigo até esse momento. Como eu disse, né, durante essa quarentena, segunda e quinta-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui com vocês. Minha bateria está acabando de estar. Eu tenho que botar o carregador. Quem quiser, né, agora ir se despedindo, para a gente poder descansar, relaxar. Quem está assistindo no YouTube, enfim, agora eu vou começar a parte das perguntas, e essa parte eu não gravo. Mas agradeço você que assistiu. Gratidão. Fique bem. Vou acender minha luz e vou aqui botar o celular para carregar também, porque ele está sem bateria. Material. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já volto. Ufa! Foi bom, gente? Foi. Ai, que coisa boa, eu adorei. Qual foi o animal de poder que veio aí com vocês?
O meu é um Tá. pintinho. Boa noite, querido. Foi qual, Júlia? Pintinho. Um pintinho! Que coisa boa, hein? O meu veio um elefante. Ainda bem que eu não estava perto do seu pintinho para Não, ele estava no meu ombro. o seu ombro. Coisa linda, né? Bom, obrigada, Elisa. Boa noite. Gente, alguém. Bom, estou aqui, né, como sempre, me colocando disponível para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Juliana, querida, um beijo. Mada, eu acho que eu falei seu nome certo. Um beijo também. Foi ótimo, que bom. Então, quinta-feira, 9 horas da noite, estarei aqui, tá? Tô achando ótimo que eu faço essa meditação, no final fica todo mundo tão calminho que ninguém me pergunta nada. Tá tudo certo, gente. Uma gratidão, a gente se vê na quinta, tá? E eu vou deixar essa meditação no YouTube também, para caso alguém queira repetir, tá bom? Fernanda, minha amiga querida, beijo. Tchau, tchau, gente.